Olá, sou Marciele Corona, do canal Arte.com, e hoje venho trazer mais uma aula de pintura para vocês. Espero que gostem. Vamos lá? Agora então vamos iniciar mais um trabalho. Hoje a gente vai pintar uma paisagem. Vamos fazer uma linda toalha de banho. Eu já transferi o meu risco aqui para a toalha. Desse lado aqui, olha, a gente vai trabalhar uns coqueiros com umas montanhas. E do lado de cá a gente tem uma outra paisagem. E temos umas árvores, a casinha e o barquinho. É um motivo bem legal, nosso trabalho vai ficar bem bonito. É uma opção masculina. A gente pode estar fazendo agora também pro Dia dos Pais. Ou a gente pode estar fazendo também para casal, pode estar fazendo jogo. Aí vai da criatividade de vocês. A gente vai iniciar o nosso trabalho com os pincéis Pituá. Peguei 3 numerações aqui, olha. Eu vou deixar a referência e os números do pincel no vídeo para vocês. Vou começar a trabalhar com esse maior aqui. Tô trabalhando com o número 8. Primeiramente, vocês vão colocar a fita crepe ao redor da toalha, transferir o risco. Aí a gente vai iniciar trabalhando essa parte de cima, que no caso é a parte do céu. Então, para essa parte aqui, a gente vai trabalhar com o diluente, o azul bebê, azul caribe e o branco. Nós vamos iniciar pegando o diluente e o azul bebê, que é esse mais clarinho aqui, ó. E eu vou vir aqui dando um fundo aqui nessa parte, ó. A gente vai jogar primeiramente uns tons de azul, para depois a gente vir com o branco simulando umas nuvens. O movimento, como a gente tá trabalhando céu, a gente vai trabalhar nuvem, vai ser sempre esse movimento aqui, ó. Girando o pincel, ó. Então, vocês vão vir. Aqui na minha toalha azul, o azul bebê ele aparece pouco, né? Mas daqui a pouco vai ter mais sombra, aí ele já vai ficar mais forte. Eu venho com ele mais nessa parte aqui do meio, onde quero que fique mais claro. Quem estiver trabalhando numa toalha branca, ele já vai destacar um pouco mais. Então, vocês têm que ter um pouco mais de cuidado na hora de colocar a tinta. Agora, aqui na toalha azul, eu posso jogar bastante, que ele não vai destacar muito. Isso daqui, ó, nessa parte eu vou jogar o azul bebê. Agora, eu já vou vir com o azul caribe, que é um pouco mais forte. Misturo bem aqui no pincel. E vou fazer uma sombra mais escura aqui, ó. Na parte de cima, já pego aqui da árvore e venho pra cá, ó. Próximo a fita. Essa parte do meio aqui sempre vai ser mais claro, vai ser o ponto de luz da minha toalha. Então, agora eu volto aqui no azul e venho do lado de cá agora, ó, do coqueiro pra cá. E vou fazer também essa sombra mais escura. Morrendo mais clarinho aqui no meio, ó. Essa parte aqui, ó, é onde vai ter mais sombra. Então, eu já vou vir com o diluente e o azul caribe e vou passar aqui nessa parte toda. Venho com esse pincel grande aqui, só para adiantar o meu trabalho. Depois eu vou pegar um pincelzinho menor e vou fazer aqui, ó, nessas entradinhas aqui onde meu pincel grande não alcança. A mesma coisa agora aqui, ó, na outra lateral, entre os coqueiros aqui, eu vou estar preenchendo todo com o azul caribe. Ficando assim, ó, esse canto também mais escurinho. Então, a gente vai acentuar um pouco mais de sombra nessa lateral da toalha aqui e aqui do outro lado também. Agora, eu vou trocar o pincel aqui, vou pegar o número 4, um pouco menor. Venho aqui novamente no azul caribe, posso misturar com um pouquinho de diluente. E vou aqui agora, ó, nas partes menores aqui entre os coqueiros, ó, por cima das montanhas. E eu posso até passar aqui por cima da folhinha do coqueiro, não tem problema, porque
O coqueiro, ele vai ter alguns pontos entre as folhas que vai ficar vazado. Então, a gente tem que fazer fundo nessa parte. E depois a gente vem fazendo as folhinhas por cima. Na hora de riscar o coqueiro, não precisa riscar todas as folhinhas. Vocês dão esses vincos principais aqui, ó, de cada folha aqui, esse vinco maior e alguns risquinhos das palhinhas, só pra gente ver o movimento. E na hora de pintar, a gente vem olhando no risco e a gente continua fazendo o preenchimento das folhinhas. Ó, então agora aqui eu vou sombrear também um pouquinho aqui, ó, por cima das montanhas, para ficar um pouquinho mais escuro. Nessa parte. Agora aqui eu já vou misturar com um pouquinho do azul bebê, para continuar vindo para cá um pouquinho mais claro, ó. Não quero tão forte agora. Vou fazer essa marcação aqui, ó. Daqui para baixo, no caso, vai ser a água. Então, eu vou jogar um pouquinho aqui do bebê, juntamente com o Caribe, porque eu já falei que essa parte aqui eu quero um pouquinho mais claro. Agora, daqui pra lá, eu já venho novamente aqui com o azul Caribe. Ó. E vou preencher, no caso, os espaços agora aqui entre as árvores. Vocês podem estar observando no risco, onde está o espaço vago. E a gente vem fazendo, ó. Então, essa parte é simples, é só ir colocando tinta e espalhando bem. Sempre girando o pincel para evitar aquelas marcações. Desço um pouquinho mais. Isso daí. Agora, nessa parte aqui, onde tem esse espaço maior, eu vou fazer algumas marcações com o azul Caribe, pra gente simular as nuvens. Olha, pego a tinta no pincel, bato pra tirar o excesso e venho fazendo isso aqui, ó, de levinho, ó. Eu vou fazer umas marcações com o azul Caribe e depois eu vou vir com o branco pra dar o efeito das nuvens. Olha aí como nosso céu já tá ficando bonito. Isso daí, ó. Agora eu pego um pincel um pouco menor ainda, aqui eu tô com o número 0. Eu vou vir com a cor o branco, ó, coloco no pincel, mexo bem pra tinta penetrar no pincel, dou uma batidinha para tirar o excesso e a gente vai vir fazendo o efeito das nuvens. Isso aqui, ó, de leve, tá? Não aperto muito e eu venho aqui girando meu pincel, ó. Olha que legal. Eu joguei uma sombra aqui, eu já venho com o branco por cima, no caso. Eu nunca vou jogar em cima onde eu joguei o escuro. O lugar não tem posição certa, vocês não precisam fazer no mesmo lugar que eu estou fazendo, né? Mas o que precisa ser feito é sempre estar colocando o branco para dar o efeito da nuvem por cima de onde foi jogado a sombra do azul. Pode estar jogando por cima, pode estar jogando um pouquinho por baixo, e aí a gente dá o efeito das nuvens. É fácil, não é um trabalho difícil, tá? Todos conseguem fazer. É só vir com paciência, né? Que pintura a gente precisa de quê? De paciência e persistência. Isso daí, olha que efeito legal que tá ficando aqui no nosso céu. Nessa parte aqui que eu quero mais claro, eu vou acentuar um pouquinho mais de branco aqui nessa região. Isso daí, acho que o nosso céu aqui já tá legal. Essas partes aqui onde tem mais sombra, eu vou vir com o branco, misturar com um pouquinho do azul bebê, para não ficar muito claro,
E só aqui entre as árvores eu vou fazer, ó, uma leve marcaçãozinha, mas pouca coisa, para dar um efeito de nuvem aqui também. Desse lado de cá, entre os coqueiros, a mesma coisa. Pego o azul bebê com o branco e venho de levezinho aqui, ó. Só fazendo umas pequenas marcações. Isso aí, ó. Dessa forma, nós já concluímos a parte do céu. Então, agora a gente vai começar a fazer aqui a pintura da água. Então, para a parte aqui das águas, a gente também vai iniciar fazendo essa parte aqui mais clara e a gente vai jogando os tons mais escuros para as laterais. Eu vou trabalhar aqui com o branco, azul mar, azul hortênsia e azul cobalto. Eu vou começar, primeiramente, aqui, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou vir aqui nessa partezinha aqui do centro, ó. Na parte do céu, o nosso movimento era circular. Agora aqui, na parte da água, o nosso movimento é assim, ó, de vai e vem, ó. Pra mim dar o efeito, né, das ondas, do mar. Então, eu venho com esse movimento aqui, ó. Eu tô com o pituá aqui agora, o número 4 de novo, que é aquele tamanho médio. Joguei o branco, então agora eu vou vir aqui com o azul hortênsia. Jogando um pouquinho pro lado, ó, mistura aqui com branco. Depois ainda vou acentuar mais luz aqui com branco. Então, eu venho com hortênsia. Posso misturar com um pouquinho de diluente para ele espalhar melhor. E venho passando. Então, aqui é onde eu joguei o branco, eu venho de levezinho aqui por cima. Pra não tapar todo o branco. Agora, aqui o restante, eu já vou preencher até aqui no final, ó, respeito só essa partezinha que tem aqui. Eu vou pegar daqui da casinha, esse espaço, e vou vir aqui no final, ó, até no final da toalha aqui, ó, entre os coqueiros, vou preencher todo com o azul hortênsia. Agora, eu já tô com o pincel menor aqui, o número 0, eu vou vir no azul mar e vou começar a dar ainda mais sombra, ó, nessa lateral aqui todinha, venho por debaixo das montanhas, passando esse azul mar e venho trazendo ele pra cá, ó. Passando, aqui eu já venho com ele mais clarinho, ó. Isso daí. Na parte de baixo aqui também, ó, aqui por baixo do coqueiro tem uma região aqui que vai ser o tom de marrom, tom de areia. Então, eu pego desse risco aqui pra cima e venho também jogando um pouco do azul mar. E vou vir com ele aqui, agora nessa lateral aqui de baixo todinha aqui, ó. Próximo à fita crepe, agora aqui eu já posso vir com esse azul mar de fora a fora. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá, pra câmera ficar um pouquinho melhor, pra vocês observarem agora desse lado. Ó. Aqui a gente vem até aqui assim, ó, e nessa parte aqui, ainda é a parte da água. Próximo à casinha. Embaixo do barco. Aqui também eu venho agora puxando ele um pouquinho pra cá, só que agora só com a sujeirinha que tá no pincel mesmo, porque eu quero um pouquinho mais claro. E observem aqui, olha, que aqui eu passo por cima desses risquinhos que tem aqui no barco, porque esses daqui, depois a gente vai só fazer os risquinhos, vai ficar com a transparência, né? Vai aparecer a água lá atrás, então eu só não passo aqui na parte do casco. Agora aqui eu posso estar preenchendo normalmente. Ó, com azul mar, eu ainda faço assim, olha, alguns risquinhos agora para dar o movimento da água. A gente vem jogando alguns
puxadinhos. Agora eu vou pegar o azul cobalto, que é o mais escuro, e vou dar ainda um pouco mais de sombra aqui, ó. A gente não vai passar nele todo, mas nessa região aqui, ó, da lateral, vai ter um pouquinho mais de azul cobalto, onde a água vai ser mais escura, onde tem mais sombra. Aqui por baixo também, eu posso vir com o cobalto. Embaixo do barquinho. Sempre tem um pouco de sombra. Aí, na lateral de cá, próximo aos coqueiros, eu também vou acentuar aqui agora o azul cobalto. Essa região aqui, ó. Puxando um pouquinho pra cá, ó. Aqui também. Ficando um pouco mais escuro. Aqui eu já vou misturar um pouquinho do azul mar com o cobalto, para não ficar tão forte. E aqui na parte de baixo, eu vou também jogar essa sombra aqui de fora a fora, ó. Aqui em cima não, vai ficar do jeito que tá aí mesmo. Agora eu misturo aqui novamente um pouquinho de mar com o cobalto. E vou dar algumas sombras para fazer o efeito aqui das ondas. Onde a gente vai vir depois com o branco, iluminando. Só nessa parte aqui que eu não vou jogar muito escuro, ó. É pouca coisa também, ó. Isso daí. Nessa região aqui, por baixo das montanhas, eu posso pegar um pouquinho do cobalto com o pincel, que eu não quero espalhar muito. E eu posso vir dando uma sombra aqui também. Porque aqui também vai ser uma região que tem mais sombra, então a gente tem que jogar um tonzinho um pouquinho mais escuro. Agora com o pincel do cabo amarelo lixado, tô aqui com o número 10, a gente vai vir aqui com o branco e vamos dar o nosso efeito aqui na água, olha, o efeito de luz, o efeito das ondas. Eu pego o branco e venho aqui primeiro nessa parte, ó, só passando, pincelzinho em pé, retinho, de fora a fora. Aqui eu vou jogar só até aqui assim, ó, e aqui eu já joguei a sombra mais escura, então eu vou vir com ele só nessa parte aqui onde tem mais luz. Passo. Isso aí, ó. Não espalho muito. Agora, eu já vou vir com o branco e vou fazer aqui um efeito das ondas, no caso, ó. A tinta no pincel, a tinta de um lado só, assim, no pincel. Posiciona aqui o pincel em pé, a tinta voltada pro lado de baixo e eu vou fazer aqui, ó. Esses efeitos, principalmente nessa parte aqui, ó, onde tá mais clara, que é a parte que tem mais luz. Então, nessa parte, eu já venho trabalhando aqui com o branco puro. Passo na parte de baixo, não mexo, na parte de cima eu dou uma leve esfumadinha. Aqui, agora aqui embaixo do barquinho, a gente já muda a posição, ó. Eu jogo o branco aqui pro lado de cima, ó. A gente fazer um efeito aqui assim. Vira o pincel de novo pro lado de baixo. Vou puxar mais um pouquinho pra lá. E assim eu continuo o meu trabalho.
essas riscadinhas com branco, ó. Posso vir também por cima de onde eu joguei os traçadinhos com azul um pouco mais forte. Porque é a história da luz e sombra, né? Então, se eu joguei a sombra aqui, eu venho com a luz por cima para fazer o efeito das ondas, onde tem as partes mais claras da nossa pintura. Aqui desse lado eu já posso misturar um pouquinho do azul mar, que eu não quero esse efeito muito escuro. Isso aí. Agora a gente vai deixar dar uma secadinha aqui, né? Enquanto isso a gente vai pintando a parte das montanhas. Depois, às vezes a toalha ela suga um pouquinho a tinta e acaba ficando esse efeito, fica um pouco opaco. Aí a gente vem e dá uma reforçadinha onde for preciso. Agora para as montanhas nós vamos usar o azul caribe, verde pistache, o azul cobalto, sépia e um pouquinho de branco. A gente vai iniciar sempre fazendo essas aqui, ó, que estão por trás, essas que estão mais longe. A gente vai começar, a gente pega um pouquinho do azul caribe. Essa aqui a gente pode fazer algumas mais azuladas, outras um pouco mais esverdeada. Essa aqui eu vou fazer ela mais azulada. Então, eu vou vir com azul caribe, passo nela, nessa parte aqui dela todinha. Nessa parte aqui de baixo é onde vai ter mais sombra. Então, eu venho com sépia, faço uma misturinha aqui, ó, de sépia com azul cobalto. E vou passar aqui, ó, na partezinha aqui, ó, onde tem mais sombra, que é a parte de baixo, ó. Venho passando sépia com azul cobalto. Não preciso alisar muito. Só venho fazendo esse movimento aqui para espalhar a tinta, ó. E deixo essa partezinha aqui na parte de cima um pouquinho mais clara. Algumas eu vou colocar um pouquinho de branco. Essa daqui eu nem vou pôr branco, ó. Eu vou deixar só com o azul caribe mesmo aqui, para dar esse efeito mais claro aqui na parte de cima. Aí, eu venho fazendo essa que tá por trás, faço essa, e agora a gente prossegue essas que estão na frente. Aqui eu vou fazer uma, já vou utilizar um pouquinho do verde pistache junto. Então, a gente vai fazer o seguinte, não limpa o pincel também não, tá? Que aí o pincel vai misturando o tom do verde com azul e vai dando um tom legal. Ó, essas aqui que estão mais na frente, eu vou colocar um pouquinho do verde pistache, só nessa partezinha aqui de cima dela, ó. Pra dar um tom meio esverdeado, ó. Agora, eu já vou vir preenchendo com o azul caribe. Passo. Olha, e mistura com verde pistache e dá esse tom aqui, ó, um tom bem diferente. Faz um efeito bem legal, né? Aqui, a mesma coisa nessa menor, ó. O azul. Deixando essa partezinha aqui de cima um pouco mais esverdeada. Agora, vamos de novo a nossa misturinha aqui de sépia com azul cobalto. E vamos reforçar essa parte aqui, ó, de baixo. Bem mais escuro aqui, próximo à água. E venho só espalhando aqui, ó, unindo os tons. Essa menorzinha aqui também. Dessa maneira, ó. Assim foi feita de cá também, ó. Joguei um pouquinho de verde em cima, já vim com azul caribe e a misturinha do cobalto com sépia aqui embaixo. Aí, você vai fazendo uma um pouquinho mais azul, uma um pouquinho mais esverdeado, porque essa mistura dos tons fica bem legal. Aí, depois, agora, a gente vai pegar um pouquinho do branco. Vou dar uma limpadinha agora no pincel. E eu vou pegar agora o branco e eu vou iluminar alguns pontos das montanhas.
Ó, aonde tem mais luz, essa aqui de trás eu não vou jogar. É só nessas que estão mais na frente, ó. Então, a gente vem jogando aqui um pontinho de luz nela, ó. Nessa daqui também. É bem pouquinha tinta, pincelzinho em pé, ó. E a gente consegue dar esse efeito, né? Que uma tá lá atrás, a outra tá mais próxima. Elas ficam mais realistas. Aqui eu joguei um branquinho aqui desse lado. Nessa daqui da frente também. Vou até acentuar um pouquinho mais aqui. Vou aproveitar que minha câmera tá do lado de cá agora. Eu vou pegar e vou fazer essa partezinha aqui de baixo, que é a areia. Eu vou trabalhar com areia e o marrom café. Primeiramente, aqui eu peguei o areia e vou passar aqui nessa parte toda. Só não vou passar aqui onde tem as pedras. Ó, eu pego a areia e misturo aqui um pouquinho nesse tom do azul, ó. Passo até um pouquinho aqui por cima do azul e venho misturando bem, ó. E trago ele para essa parte aqui todinha. Lado de cá também, na mistura entre o azul, que é a água, e a areia, no caso, eu misturo bem também, ó. Agora, eu já vou pegar o marrom café e vou dar uma sombra aqui nessa parte aqui. Próxima fita crepe, no caso. Posso até puxar um pouquinho aqui, ó, por cima do azul. Depois a gente vem com um pouquinho de branco aqui, aí a gente consegue dar o efeito um pouco de transparência da água, né? Aqui também, por debaixo das pedras, acentuo um pouquinho do marrom café, misturando aqui um pouquinho no azul. Isso daí. Aí depois a gente volta para esse lado de cá, fazendo o coqueiro e fazendo o acabamento aqui nessa parte da água também. Agora eu voltei com a câmera para esse lado, mais pertinho, e a gente vai fazer essa parte aqui também do chãozinho desse lado com as mesmas cores, o areia e o camurça. Então, eu venho com areia, passo aqui, ó, nessa partezinha, camurça não, perdão, gente, o areia e o marrom café. Os tons são parecidos, às vezes a gente confunde, né? Mas aqui hoje eu tô trabalhando com areia e o marrom café. Então, eu passei o areia, venho agora aqui no marrom café e venho jogando a sombra nessa parte. Por baixo da casinha. Essa lateral aqui também é bem escuro, então eu jogo um pouquinho mais nesse cantinho aqui onde tem mais sombra do marrom café. Isso aí, venho passando e espalhando. Aqui, próximo à água também, como eu fiz no outro lado, eu vou passar um pouquinho mais aqui e misturar bem. Isso aí, fizemos esse preenchimento, depois a gente vai vir trabalhando luz, mais sombra nessa região aqui. Para a casinha, a gente vai iniciar com branco e eu vou passar nessa parte aqui, ó. Até aqui embaixo, mas morrendo bem clarinho. Venho com branco, aí eu vou pegar um pouquinho do siena natural e vou fazer uma sombrazinha aqui, ó, na parte de baixo dela, um pouco mais escura.
assim. Do outro lado também. Essa lateral de cá, a gente já vai preenchê-la direto com siena natural. Ela vai ser um pouco mais escura. Venho aqui, ó, até encostar nas árvores, ó. Preenchendo todo com siena. Tendo preenchido aqui com siena, eu vou fazer aqui uma sombra com um pouquinho do marrom. Vou pegar o marrom e vou vir aqui, ó, nessa parte de baixo, passando, próximo às árvores aqui também, que é a parte onde tem mais sombra. E aqui também próximo ao telhado. Aqui também onde eu joguei o siena natural, eu só na parte de baixo eu vou jogar bem pouquinho desse marrom. Agora a gente vai aqui para o telhado dela, eu também vou preencher ele todo com siena natural. Passei o siena natural aqui, bem espalhadinho na parte do telhado todo. Agora aqui eu vou pegar a cortelha e vou vir, ó. Sombreio aqui, fazendo primeiramente o acabamento ao redor. E depois eu venho aqui dando algumas puxadinhas, ó. Não é nada muito lisinho. A gente vem dando esse efeito aqui no telhado, meio riscado. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou jogar também um pouquinho mais em algumas regiões. Ó, o sépia. Agora sim, com o pincelzinho em pé, ó, eu venho puxando para dar o efeito do telhado, sem alisar muito. Isso aí. Agora com o pincelzinho menor, esse aqui do cabinho vermelho, que eu tô trabalhando aqui com o número 2. Eu vou pegar e já vou vir preenchendo aqui, ó, a parte da janelinha, da portinha. E aqui ela tem uma parte que é bem mais sombra, ó, que é a parte que o telhado, no caso, tá fazendo sombra sobre a parede da casa. Então, nessa região aqui, a gente também vai vir com o sépia, ó. Aqui. E nessa partezinha daqui pra cá, ó. Só que aqui eu já não faço muito retinho, ó. Eu venho com ele, com o pincelzinho em pé, ó. Fazendo essas marcaçõezinhas, ó. Só apertando o pincel, ó. Pra não dar um acabamento muito retinho, ó. Esse efeito aqui eu vou fazer até o final aqui, ó. Pego o sépia e só venho assim, ó, apertando o pincel. Vou vir até aqui no final e já vou preencher a portinha e a janela. Aí, eu preenchi ficando assim. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou vir aqui, ó, só dando um pontinho de luz aqui nessa parte da portinha. É pouquinha tinta com pincelzinho, ó, pego a tinta só no cantinho, ó. Vou dar um pontinho de luz aqui na janelinha também. E nessa parte do telhado aqui também, ó. Agora, a gente vem com branco, ó. Aí, no caso aqui, de baixo pra cima, fazendo esse efeito aqui, pra gente conseguir fazer os escadinhos do telhadinho, ó. Pincel pequenininho, pouquinha tinta, fazendo devagar, a gente consegue dar um efeito bem bonito aqui no telhado, ó. Um pouquinho de luz, isso aí. Agora, com o sépia, eu vou puxar aqui uma marcação aqui. A gente já vem fazendo um contorninho com esse pincel mesmo, ó.
Não é nada muito retinho, é uma casinha bem velha. Então, a gente pode estar fazendo essas marcações aqui, ó. Vou jogar um pouquinho mais de sépia aqui nessa parte de baixo, ó. Pra ficar um pouquinho mais escurinho. Desse lado aqui também. E depois aqui a gente vai puxar até uns capinzinhos aqui pro lado de cima, ó. Então, a pintura aqui da casinha não é muito alisadinha. Esse efeito assim que a gente vai dando, ó. Apertando o pincel, deixando um pouquinho de tinta para fazer uma casinha bem rústica, né? Para os matinhos, nós vamos trabalhar com o verde pistache, o verde oliva, sépia e um pouquinho de branco. Deixa eu chegar aqui mais pertinho para vocês verem. Isso aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar pincel pituá, tá? Novamente, tô aqui com o número 0. Primeiramente, eu vou pegar o verde pistache. Já adiantei umas aqui, ó. Mas é só isso aqui, ó. Vocês vão fazer batidinhos nela toda. Como eu vou fazer aqui agora, ó. Pincel em pé. Eu venho batendo, ó. Vou vir com verde pistache. Só diminuindo a intensidade da batidinha, ó. Deixando uma ponta mais fininha. Aqui vai ser mais claro. Vou vir nessa daqui, a parte de cima mais clara. Já vou vir com pistache também. Agora, eu já vou pegar o verde oliva. Não limpo o pincel, tá? E eu vou vir aqui jogando a parte onde é mais escura aqui embaixo, ó. Um pouquinho do verde oliva. E venho batendo ele sobre o pistache, misturando o tom. Deixa eu pegar mais um pouquinho do verde oliva aqui. A gente vem agora aqui, ó, tem uma divisão, né, entre um e outro. Esse tá na frente. Aqui é uma árvorezinha que tá lá atrás. Então, eu vou jogar o oliva nessa parte de trás, pra gente conseguir fazer essa sobreposição, que uma árvore tá lá atrás e essa aqui da frente ela vai estar mais iluminada, porque ela tá na frente, ela tem mais luz. Essa que tá atrás, automaticamente ela vai ter mais sombra. Então, onde tem mais sombra, eu já venho agora aqui com oliva e já com um pouquinho do sépia, ó. Vou jogar ainda aqui um pouquinho de sépia. Isso eu fiz aqui nessa parte também e já fiz nessa, ó. Venho aqui, nessa daqui eu não vou jogar muito sépia, é mais o verde oliva mesmo. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco com o verde pistache. E eu vou jogar a luz, as partes mais clarinhas, ó. Então, eu venho aqui por cima, ó, e dou esse efeito, ó. Nessa daqui. Então, como eu falei antes, eu jogo mais nessas que estão aqui na frente, porque elas têm mais luz. Aqui, e eu venho aqui, ó, por cima fazendo o acabamento aqui por cima da onde eu joguei o marrom da casinha, ó. Isso aí, ó. Mesma coisa aqui agora, venho fazendo um acabamento aqui sobre o telhado, ilumino um pouquinho esse lado que é mais claro, e aqui é a mesma coisa, um pouquinho aqui do lado de cá, ó. É isso daí. Agora, aqui a gente tem uma árvore aqui, ó, então a gente vai fazer uns batidinhos aqui também, que essa árvore, ela tá lá atrás. Ó, pra essa árvore, então, a gente começa também com verdinho pistache, ó. Aqui ela perdeu um pouco o desenho por causa da sombra, né, das nuvens, mas você observa no risco e vem jogando. Primeiro eu trabalho com pistache. Fazendo essa base. Agora, eu vou ter que pegar um pincelzinho ainda menor. Eu tenho aqui o 3-0, ó. Pra mim conseguir jogar a sombra sem misturar muito.
Então, eu venho jogando aqui, ó, um pouquinho de sombra aqui. Que aí a gente vai fazendo o efeito da copa da árvore, ó. Não posso jogar essa sombra nela toda. Se eu jogar nela toda, eu não consigo fazer esse efeito do movimento da árvore. Aqui em cima também tem mais escuro. E eu vou aproveitar essa cor que eu tenho aqui, ó, um pouquinho do siena natural com um pouquinho do telha. Eu vou dar um batidinho aqui para dar um efeito meio alaranjado, que fica bem legal. Aqui, ó. E sobressai, né, uma copa da outra. Quando a gente trabalha com os tons diferentes, a gente consegue dar esse efeito de profundidade. Um que tá lá atrás, o outro tá aqui na frente. Agora, o branco, eu venho iluminando em alguns pontinhos, ó. Não é muita coisa de branco. Isso aí, eu posso pegar ainda um pincelzinho, ó, e vir acentuando um pouquinho da sombra com o pincel. Que aí eu consigo colocar mais nos lugares certinhos, né? Porque às vezes o pincel pitualha acaba espalhando muito. Nas pontinhas aqui, onde eu queria fazer uma pontinha mais fininha, eu posso estar vindo trabalhando com o pincelzinho, ó. Dando um efeito de folhinhas. Isso aí. Tendo feito essa parte aí agora, a gente volta aqui para o nosso pincelzinho. Eu vou pegar o sépia, diluo um pouquinho e já vou fazer a partezinha aqui do tronco, ó. Aqui, puxo pra lá, esse galinho que tá vindo pra cá. Do outro lado aqui, ela tem dois troncos mais fininhos. E posso estar puxando aqui um pouquinho aqui também, os galinhos, olha. Isso daí é pouca coisa. Volto com o verde oliva, sempre faço acabamento aqui, ó, por cima dos troncos, ó, pra finalizar aqui, ó. Onde eu joguei. Isso. Aí a gente já tem uma árvore pronta. Aqui também tem uma pequena vegetação, ó. Então eu vou vir com um pincel pequenininho mesmo, porque o pincel pituar não dá pra gente trabalhar aqui, ó. E só fazendo um batidinho, ó. Eu consigo jogar aqui. Já venho com verde oliva. E um pouquinho do branco. E assim a gente vem fazendo os acabamentos. Agora eu vou jogar um pouco mais de sombra nessa região aqui, ó. Eu vou pegar aqui o marrom que a gente utilizou anteriormente na casinha agora. E vou aqui, ó, nessa parte aqui, próxima à casinha, eu vou jogar um pouquinho mais escuro, ó. Aqui, ó. Próximo ao barquinho. E esse efeito agora, tá vendo, do pincel, sem alisar muito, ó. Já tem uma base embaixo, já tá seco, então a gente consegue fazer um efeito agora aqui legal, mais natural, ó. Embaixo aqui das árvores também, eu jogo um pouquinho mais do marrom. E com o branco, dou só agora algumas iluminadas. Bem pouquinho. Isso daí. Agora, com o pincel filete, aqui eu pego um pouquinho do verde oliva, com um pouquinho de sépia, diluo um pouquinho, e aqui eu venho puxando aqui como se fossem uns matinhos, ó. Só pra fazer um acabamento aqui na beirada dessa casa aqui, ó. Diluir mais um pouquinho. Do lado de cá também. Só até aqui. Aqui já tem ali a outra vegetação que a gente já fez aqui.
É isso daí. Depois aqui nessa parte ainda a gente vai jogar um pouquinho mais de luz. Então, por enquanto, essa parte aqui tá legal. Agora a gente vai trabalhar o barquinho. Para o barco, a gente vai começar aqui com siena natural. Eu vou vir passando aqui nessa parte de cima dele, ó. Siena natural. Essa parte de baixo aqui, eu vou preencher de vermelho profundo. Então, eu venho com o vermelho profundo, passando aqui nele todo. Passo. Dou uma espalhadinha. Pego o sépia. E venho aqui na parte de baixo, próximo da água, só fazendo uma sombra, ó, sem espalhar muito, ó. Só marcando aqui umas marcações com o pincel. Isso aí. Agora, a gente já vai fazer o acabamento aqui com o pincel filete. Ó, eu vou pegar um pouquinho do azul cobalto, que eu utilizei anteriormente, tô diluindo aqui. Só para fazer aqui uma listinha de acabamento aqui entre o azul entre o azul não, perdão, entre o vermelho e o siena. Vou jogar o azul entre os dois, ó. Isso daí. Com o pincelzinho menor do cabo vermelho, venho com um pouquinho do branco. Pouquinha coisa. Só iluminando aqui, ó, sem alisar também, ó, fazendo algumas marcações, ó. Posso jogar um pouquinho aqui do lado de baixo. Isso daí. Agora, com o pincel filete e o sépia diluído, a gente vem fazendo os acabamentos, ó. Tornando aqui. Ele é pequenininho, não tem tantos detalhes. Agora, a gente vem fazendo os detalhes daqui, ó. Tudo com sépia, tá? Pincel diluído, tinta diluída, pincel em pé. Procure manter a mão firme. A gente vem fazendo esses traçados, ó. Agora aqui a gente puxa, ó, simulando as cordas. Do outro lado, a mesma coisa. A gente vai completando, posso botar alguns risquinhos a mais. Aqui também tem uma cordinha aqui, onde o barco, ele tá amarrado, ó. Então, eu venho fazendo essa partezinha aqui com sépia, um pouquinho de branco para dar a luz aqui, imitando como se fosse uma madeira. Agora, com a tinta diluída aqui, ó, eu vou fazer a corda, ó, tudo com sépia, até chegar no barquinho. Isso daí. Agora, com um pincelzinho menor aqui, eu tô com o número 6, um pouquinho de branco. A gente vem só fazendo aqui, ó, realçando aqui o efeito da água, ó, das ondas. Um pouquinho mais de branco para dar volume. Ó, pincelzinho reto, tinta pro lado de cima. Vou fazer também nessa parte aqui, ó, um pouquinho de branco, ó, para fazer o acabamento aqui que tava faltando. Onde eu achar que tem necessidade aqui, também posso vir com um pouquinho do branco agora, que a tinta já tá mais seca, dando esse volume. Na parte aqui também das árvores, olha, eu posso vir
fazendo os acabamentos aqui, ó, iluminando com um pouquinho mais de branco, ó. Sempre quando a tinta seca, ela dá aquela apagadinha, então depois a gente pode estar voltando, onde achar necessário, a gente pode estar fazendo pequenos retoques. Assim a gente finaliza agora esse lado, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso daí. Agora a gente vai voltar aqui para a outra lateral pra gente fazer a parte dos coqueiros. Para o coqueiro, a gente vai começar fazendo a parte do tronco com o sépia e o branco. Eu vou passar o sépia. Ó, eu gosto de trabalhar com esse pincel aqui. A referência é 421. Eu tô usando aqui o número 4. Mas quem preferir fazer essa parte do tronco com o pincel do cabo amarelo lixado, também pode. Esse aqui é mais macio, mas eu acho que ele dá um acabamento melhor. Então, eu vou passar o sépia. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco e eu vou vir aqui, ó, só na lateral. Passo um pouquinho do branco e venho dando aqui, ó. Eu pego um pouquinho de branco lá de cima, deixo o pincel retinho e venho dando algumas puxadinhas, ó, com o branco, para dar esse efeito aqui do tronco do coqueiro. Ó. A mesma coisa eu fiz o coqueiro de cal, passei sépia e agora eu venho puxando aqui um pouquinho do branco, ó. Ah, se algumas partes vocês observarem, se ficar muito branco, volta com sépia agora, de lá pra cá, pode jogar mais um pouquinho de sépia do outro lado, ó. Isso aí. Agora, com esse mesmo pincel, eu diluo um pouquinho do sépia, faço uma tinta um pouco mais rala e venho aqui, ó, puxando as folhas. Só que agora eu vou fazer só esses vincos aqui do meio da folha do coqueiro, ó, esses maiores. Então, eu venho com o sépia. Aqui, às vezes, o desenho se perdeu um pouco aqui em meio às nuvens do fundo, mas eu tô observando o risco que tá aqui na minha frente e eu vou olhando onde tem as palhas do coqueiro e eu venho jogando. Primeiramente, eu vou fazer isso daqui, ó, jogar os riscos do meio das palhas. A mesma coisa eu fiz do lado de cá, ó, eu já puxei esses riscos maiores. Agora, a gente vai começar a trabalhar as palhinhas mais finas. Então, para o coqueiro, deixa eu tentar chegar um pouco mais perto ainda aqui para vocês, para que vocês observem melhor. Isso aí. Ó, a gente vai pegar agora, então, para as palhas aqui, verde pistache com verde pinheiro. Não pode ser uma tinta dura, tá? Tem que ser uma tinta que esteja numa consistência boa. A gente vai pegar agora e a gente vai vir sujo com pistache aqui, venho no pinheiro e eu vou começar fazendo minhas folhinhas, olha. Eu tô com o meu risco aqui, olha, eu venho observando no meu risco o movimento, a posição das palhinhas, olha, pra mim vir jogando bem direitinho para que fique mais natural. Então, eu vou deixar meu risco aqui pertinho. E eu vou observando no risco os detalhes. Então, a gente vem pegando aqui o pistache com o pinheiro e vou começar. Pincel em pé, apoio o pincel e puxo, ó. A gente vem fazendo esses risquinhos, olha, acompanhando sempre o movimento da palha do coco. Do lado de cá, eu vou jogar uns um pouquinho mais com pistache. Ó, elas já são mais retinhas assim pra baixo. Ó, vou misturando pistache com pinheiro.
daí. Vamos para a próxima. Pouquinho mais curtinha aqui na parte de cima, ó, que as folhinhas aqui elas estão mais deitadinhas. E aqui na parte de baixo, elas já são mais compridinhas, ó. Então, observe bem o risco e vem fazendo o movimento da folha. São só leves risquinhos, né? Sempre com o pincel em pé, ó. Apoia, vou fazer mais um bem devagarinho. Apoia o pincel e puxa, apoia e puxa, ó. Mais clarinha aqui na ponta. Isso daí, ó. Agora aqui em cima eu vou fazer uma um pouquinho mais escura. Vou jogar só o verde pinheiro agora. Mesma coisa. A caidinha das folhas agora, ó. E assim eu vou prosseguindo fazendo as palhinhas do coqueiro. Essa aqui de cima, ó, ela não tá inteira, ela finaliza aqui. Então, a gente vem até encostar na fita crepe, ó. Isso daí. Aqui eu já aproveito para vir puxando essa que tá do lado de cá. Ó. Aqui ele vai sobrepor um pouquinho sobre o outro, então aqui eu já vou trabalhar mais com verdinho pistache, para essa folha aqui ficar um pouquinho mais clara. Posso até botar um pouquinho de branco junto. Dá um pouquinho mais de luz aqui. Isso daí. Então, assim você vai sobrepondo uma folhinha sobre a outra, faz devagar, observe o risco, não tem que ficar igualzinho esse aqui meu, na mesma posição. É uma pintura de paisagem, né? A paisagem, de acordo com o vento, a folha muda a posição, a natureza, ela não é toda igualzinha, tem uma diversidade muito grande. Então, vocês podem vir variando as cores, variando o tom. A folha do coqueiro, ela pode ser um pouco mais amarelada, se você quiser. A gente pode estar até jogando um pouquinho do amarelo limão. Ela também pode dar o efeito daquela folha mais seca. Aí, aqui em alguns lugares agora eu venho iluminando um pouquinho, olha. Vou pegar aqui um pouquinho do branco para dar alguns pontinhos de luz. Esse de cá foi feito da mesma maneira, só que esse daqui eu fiz um pouquinho mais escuro. Eu não joguei o verde, o branco, eu joguei só o pinheiro nesse lado e um pouquinho de pistache só aqui. Vim puxando da mesma forma as folhinhas. Ó, ainda com o pincelzinho filete, eu posso vir fazendo um acabamentozinho aqui, ó, com um pouquinho do sépia, jogar umas mais fininhas no meio. Se a sua folhinha não ficou bem cheinha, você pode vir com o pincelzinho filete e fazer um leve acabamento aqui agora, tá? Aí você vai vendo, ó, vou reforçar aqui essa partezinha do meio da folha, um pouquinho de branco e verde pistache em algumas, ó, porque o coqueiro tem algumas hastes dessas que são mais clarinhas. Então, a gente vem por cima desse daqui só, que ele tá com um pouquinho mais de luz. Isso daí. Agora, a partezinha das pedras aqui embaixo é bem simples. Eu só vou preenchê-las todas com sépia, ó. Tinta no pincel, só dou uns apertãozinhos, ó. Pra dar volume mesmo, dar o efeito de pedra. Isso aí. E venho com um pouquinho de branco pra gente fazer agora o efeito da luz. Desse ladinho aqui, ó, apertando o pincel, ó.
para não ficar nada muito lisinho, pra gente conseguir o efeito das pedras. Ainda com o branco, ilumina um pouquinho aqui. E aqui também a gente pode vir fazendo o acabamentozinho aqui, ó, das ondinhas, pertinho da areia, ó, como se estivesse morrendo aqui em cima da areia, ó. Pouquinho mais do branquinho aqui. Isso aí. Assim também a gente finaliza a pintura aqui deste lado agora, ó. Deixa eu mostrar o coqueirinho bem de perto pra vocês, olha. Isso tá aí. Aqui tá nosso trabalho praticamente finalizado, olha. Eu gostei muito desse trabalho, achei que ficou muito legal. Eu gosto muito de pintar paisagens. Do lado de cá, a parte dos coqueiros também ficou bem natural, ficou bem bonito. Como a ideia é para o Dia dos Pais, vocês podem personalizar essa toalha. Quem quiser aqui colocar o nome, pode estar colocando. Eu vou usar esse stencil aqui, olha, que eu gosto muito. É Meu Pai Herói. Aí eu vou colocar esse stencil aqui no meio agora e vou preenchê-lo com azul petróleo. Vai ficar mais bonito ainda nosso trabalho. Ele tem aqui umas estrelinhas. Eu tapei com a fita crepe porque eu não quero usar as estrelinhas. Então agora, com o azul petróleo, pincel pituá, pego a tinta, tiro o excesso num paninho e eu venho aqui passando, ó, no meu stencil todo. E também não só pro Dia dos Pais, né? É uma ideia de pintura masculina, né? Que a gente pode estar fazendo para presentear o maridão, para presentear os amigos. Um trabalho bem bonito. Passei o azul petróleo. Aí agora aqui eu pego só um pouquinho do branco, só nessa parte aqui, ó, do meio das letras, eu vou dar uma iluminadinha com o branco, ó. Só para dar um efeito, ó. Aqui o nome pai também, ó. E também no meu, bem pouquinho. Isso daí, tiramos nosso stencil. E aqui temos o nosso trabalho já finalizado. Vou mostrar para vocês agora a foto bem de pertinho. Espero que tenham gostado.